Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática e na aula de hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo do Word que começou lá na página 53, onde a gente viu que o Word é um programa de criação e edição de textos, que ele é um dos mais utilizados no mundo inteiro, porque ele justamente já vem instalado no nosso computador, né? Mas que também existem outros editores. Existe, por exemplo, o Google Docs, que é um editor de texto da empresa Google, que precisa da internet para funcionar, né? A gente viu lá na página 53 que o Word ele já sofreu algumas alterações, que ele tem algumas versões, ó, mas que elas são bem parecidas, que quando a gente aprende a mexer em uma das versões do Word, a gente provavelmente vai ter muita facilidade de mexer nas outras versões também, porque elas não são tão diferentes assim, com o objetivo de facilitar a vida do usuário. Bom, a gente viu que o nosso Word ele é dividido em duas partes, a tela em branco, que é onde seria o nosso papel digital, não é mesmo? Que é onde a gente vai escrever e formatar o texto, e a nossa barra de formatação, que é onde estão os ícones que a gente utiliza para formatar, para mexer, para personalizar o nosso texto. Lá na página 55, a gente viu alguns dos principais itens de formatação, que é, por exemplo, onde a gente mexe na fonte, ou seja, no tipo de texto, né, no tipo de letra que vai estar o nosso texto, o tamanho da fonte, né, o tamanho da letra. Aqui também a gente consegue no Azinho e no Azão mexer também no tamanho, a gente viu isso na aula passada. Onde a gente tem os ícones de destaque do texto, negrito, itálico e sublinhado, que a gente viu que são três formas diferentes que a gente tem para destacar uma parte do nosso texto, né? Onde a gente mexe na cor da fonte, ou seja, na cor da letra do nosso texto, aqui, onde está esse A com esse vermelhinho embaixo. A gente tem também o marca-texto, que é aquela canetinha que a gente passa por cima do texto para destacar alguma parte. A gente tem aqui como mexer no posicionamento do texto, ou seja, botar ele para um lado, para o outro, centralizado ou botar ele alinhado com todas as margens, ou seja, utilizando todo o espaço da folha. Esses são alguns dos ícones de formatação que a gente tem na nossa barra, não é mesmo? Mas existem outras funções do Word que não tem a ver exatamente com mexer no texto, assim, deixar a cor diferente, mexer no tipo de letra, não tem a ver com a aparência do texto, mas são funções que a gente utiliza. Vamos lá para a página 56, onde está escrito copiar, colar ou recortar. Bom, quando a gente está utilizando uma folha de papel comum, quando a gente precisa das funções copiar, colar ou recortar, a gente tem que fazer isso de maneira manual. Como assim? O que isso quer dizer? Se eu tenho esse texto aqui escrito à mão e eu preciso dessa partezinha aqui embaixo, eu tenho como recortar, copiar ou colar? Não, eu vou ter que reescrever ela aqui embaixo, não é mesmo? No Word a gente já tem a facilidade. Se eu quiser copiar isso daqui de novo aqui embaixo, é só eu copiar e colar. Se eu quiser retirar essa parte do texto e colocar aqui embaixo, eu recorto, porque aí vai sumir daqui e colo. Quando eu copio, vai continuar isso daqui aqui e vai ter uma cópia dele aqui embaixo. Mas se eu recorto, automaticamente essa parte do texto vai sumir e vai... Se eu colar aqui embaixo, ela vai aparecer aqui embaixo, certo? Vamos ver como isso é feito no nosso computador? Uma das facilidades do editor de texto é você não precisar digitar o mesmo texto duas vezes. Então, se você precisar, por exemplo, repetir uma mesma palavra várias vezes, você pode copiar ela e ir só colando. Se você precisar daquele texto em outro lugar, você pode copiar, né? Se você precisar
que ele continue ali. Você copia e vai colando onde você precisa. Se você quiser retirar e colocar em outro lugar, você recorta e cola. As funções copiar, colar e recortar podem ser acionadas através dos botões abaixo. Então, ó, o botão de recortar, de copiar e de colar. Agora, vamos voltar lá na página 55, lá na barra de formatação, porque a gente viu, ó, que são 3 botões. Então, quer dizer que eles estão posicionados em algum lugar aqui da nossa barra de formatação. Você consegue encontrar eles? Recortar, copiar e colar? Eles estão posicionados, ó, bem aqui no cantinho. Bem aqui no cantinho, ó. Recortar, copiar e colar. Toda vez que você seleciona um texto, eles vão ser opções. Quando você seleciona o texto, você vai ter lá a opção recortar, copiar e colar. Mas isso também pode ser feito de outra maneira, com opção de atalhos no teclado. O que são atalhos? São combinações de teclas. Quando a gente aperta mais de uma tecla de uma vez só. Então, a gente tem o atalho para copiar, que é o Ctrl C. O atalho para colar, Ctrl V. E o atalho para recortar, Ctrl X. Você vai pressionar o Ctrl, ó, bem do jeitinho que eu vou fazer aqui, ó. Vai apertar o Ctrl e deixar ele apertado e vai apertar uma vez a teclinha da letra. Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl X. Tá vendo que o meu dedo não sai daqui enquanto eu aperto outra tecla? Então, Ctrl continua pressionado. Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl X. E aí, eu vou ter a função que eu quero. Lembrando que primeiro eu preciso selecionar a parte do texto que eu quero. Então, eu seleciono, vamos dizer que eu quero essa partezinha aqui do texto. Eu vou lá, seleciono ela. Quando ela estiver toda marcadinha, aí eu vou lá, Ctrl C para copiar. Aí seleciono onde eu quero colar, boto meu cursorzinho onde eu quero colar, depois aperto Ctrl V para colar. Se for para recortar, a mesma coisa. Eu seleciono a parte do texto que eu quero, quando ela ficar toda marcadinha, eu aperto Ctrl X, vou lá na parte onde eu quero colar, boto o cursorzinho e coloco Ctrl V. Se eu estiver utilizando os botões da minha barra de formatação, a mesma coisa. Eu seleciono o texto, clico lá em recortar, depois boto o cursorzinho onde eu quero e clico em colar. Da mesma forma. Vamos continuar a ler o texto da nossa página 56. Para copiar, colar ou recortar um texto, você deve selecioná-lo. Como eu falei, seleciona a parte do texto que você quer antes e clicar no botão desejado ou usar os atalhos. Foi o que eu acabei de explicar. Primeiro seleciona, aperta a função que você quer, seja recortar ou copiar, vai lá, posiciona o cursor onde você quer colar e cola. Atenção para não se confundir. Ao recortar um texto ou imagem, você estará retirando do local que está para colocar em outro. Por exemplo, você colocou uma imagem no início do seu texto, só que você percebeu que a figura ficaria melhor lá na última página. Então, você seleciona a imagem, clicando em cima dela, clica no botão recortar ou usa o atalho Ctrl X e a imagem irá desaparecer. E você deverá clicar no local onde quer que ela apareça, clique no botão colar ou utilize o teclado Ctrl V. Então, o que ele está falando aqui é que quando você recorta, você está tirando aquela parte do texto ou aquela imagem para colocar em outro lugar. Quando você copia, você está apenas fazendo uma cópia, vai continuar o texto ou a imagem ali, você só vai botar uma cópia em outro lugar também. Aí vai ficar vai ficar 2 itens, certo? Na próxima aula, a gente vai continuar a nossa aula de Word. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!